Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e que o Espírito Santo de Deus esteja tocando em sua vida, amém? Meus amados, hoje eu vim falar sobre as experiências traumáticas de nossa vida. Quando a gente fala em experiência traumática, com certeza não é um assunto fácil que a gente consiga lidar. Creio que cada um que aqui está escutando passou por alguma experiência que marcou você. Talvez você tenha uma tristeza profunda em seu coração, de algo que aconteceu há muito tempo ou recentemente. Experiências traumáticas estão em todos os aspectos da nossa vida. Ela pode acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na nossa vida espiritual. Quantos de nós já passamos por algumas perdas familiares? Tem pessoas que perderam seus pais, que é um evento natural da vida, mas há pais que perderam seus filhos, há maridos que perderam suas esposas e vice-versa. Ou talvez uma doença tenha acometido a sua vida, tenha lhe pego de surpresa e você tem passado dificuldades. Cada um de nós temos experiências próprias e passamos por dificuldades diferentes. Alguns semelhantes, outros diferentes. O que eu quero lhe dizer é, a experiência traumática ela está para nos moldarmos e nos forjarmos. Um ferreiro ele faz uma espada no fogo. Trazendo isso como um exemplo, devemos imaginar que para que nós possamos moldar o nosso caráter, nós precisamos passar por certas dificuldades em nossa vida. Veja, se a gente for em Gênesis e ver a história de José, nós vemos que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Uma traição familiar do seu próprio sangue. E Josué, sendo vendido como escravo, ainda foi acusado, falsamente, pela mulher do seu senhorio e foi colocado à prisão. Se olharmos para José, vemos que muitas desgraças assolaram a vida dele. José talvez teve que lidar com tantas emoções, com tanta angústia, com tanta tristeza em seu coração. Fica difícil de imaginar o que ele sentiu, o que ele passou. Se procurarmos outra história na Bíblia, podemos achar a história de Jeremias, profeta do Senhor, que Deus, utilizando ele em sua juventude, pregou contra o povo de Israel para que ele se arrependesse dos seus pecados e pudesse voltar ao Senhor, pois o povo de Israel na época estava na idolatria e não mais praticava os mandamentos de Deus. Jeremias muitas vezes era escorraçado, esbofeteado, era amarrado e humilhado. Veja que até mesmo os profetas do Senhor não tiveram vida fácil. Você percebe a ansiedade, a tristeza que assolaram a eles naqueles tempos. O próprio Moisés também fugiu do Egito após o assassinato de um egípcio e dos próprios hebreus não aceitarem ele. Isso só são algumas histórias da Bíblia que mostram que os profetas sofreram e que os servos do Senhor daquela época também passaram por grandes angústias e por grandes tribulações. Só que a diferença é que Deus estava na vida deles. Amados, muitas vezes nós passamos por provações na nossa vida. As provações não quer dizer que são fáceis, mas as provações às vezes requer que a gente passe por um deserto ou por um evento traumático da nossa vida, de perda, de doença ou afins. Mas eu quero te lembrar que isso não vem para lhe matar, não vem para lhe destruir. Deus não quer também que você sofre, que você fique abatido, desanimado, triste. Deus também não é masoquista e quer te ver sofrer. Problemas da vida é o natural. As coisas são o que são. O mal reside nessa terra. Ninguém, meus irmãos, está livre de sofrer algum problema, alguma maldade.
Mas quando Deus quer levantar profetas, quando Deus quer levantar servos de Deus, Deus vai te moldar em meio à dificuldade. Lembra que o livre-arbítrio ainda existe nessa terra, é uma palavra de Deus. Existem escolhas. Isso pode nos afetar, obviamente. As pessoas são livres para fazer maldade contra você. Acredita. É liberdade isso. É livre-arbítrio. Só que a diferença é que Deus está contigo. A diferença é que Deus batalha as tuas batalhas. Deus vê o teu sofrimento. E o teu sofrimento não vai ser em vão. Deus vai te levantar para que tu faça a diferença nesta terra. Se o que tu passou é traumático, é difícil, é triste, você sofreu por noites, não dormiu, se angustiou, clamou a Deus, eu quero que tu escute é que Deus ouviu cada clamor, Deus ouviu a tua oração, Deus está vendo tudo que tu passa. E Deus vai te levantar e vai te honrar. Quem sabe o que tu está passando, Deus não está utilizando isso para te ensinar e para que tu venha agir na vida de outras pessoas. Deus está te forjando para que tu seja um guerreiro forte, para que tu tenha empatia ao próximo, para que tu tenha amor ao próximo e ajude aqueles que estão passando pelas mesmas coisas que tu está passando. Só que nós não somos livres de passar por problemas. Com certeza Deus livra de muitas dores que nós poderíamos passar, mas algumas outras nós precisamos enfrentar. Você pode pensar até que isso é injusto. Que tipo de Deus é esse que permite a dor, que permite o sofrimento para ensinar? No começo eu até também questionava a mesma coisa. Eu questionava a Deus do porquê de cada sofrimento, do porquê que eu passei por tribulações, as minhas angústias. Mas aí então eu olhei a história de Jesus Cristo. O próprio Deus desceu à terra, pregou as boas novas, o reino dos céus, ofereceu gratuitamente a salvação aos gentios e aos judeus. Ainda por cima seremos considerados filhos do Deus Altíssimo. Aquele que era puro, santo, Jesus Cristo, foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho, botaram a carregar a cruz e pregaram nele os pregos na cruz. E se não bastasse toda essa desgraça, para quem era justo, santo e sem nenhum pecado, Deus colocou os meus pecados e os seus em Jesus Cristo. E o sangue derramado na cruz me deu a salvação e a tua salvação. E eu lhe pergunto, meu irmão, que tipo de tribulação nós estamos passando comparado ao que o nosso Senhor foi pregado na cruz? Que tipo de sofrimento eu e tu passamos nesta vida comparado ao Filho do Altíssimo que passou na cruz e levou os nossos pecados? Eu quero que tu entenda que dificuldade nós passamos, a tribulação a gente passa, mas não é para sempre, porque Deus te deu a eternidade em Cristo Jesus. Deus te deu a salvação e hoje tu tem a possibilidade de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Crê em Deus, crê em Deus, crê no Filho, crê no Senhor. Ele sabe, Ele vê tudo o que tu passa, Ele tem o melhor para você. E o que tu passa não é eterno, vai acabar. E Deus vai te dar o melhor dessa terra. Mas nós precisamos ser moldados para receber aquilo que Deus tem preparado pra gente. Eu quero, meu irmão, que tu fique com essa reflexão. E que a dificuldade que tu esteja passando, isso vai passar, vai passar. Vai passar. Porque José governou o Egito e salvou o povo hebreu da fome. Jeremias foi um servo do Deus Altíssimo que pregou a verdade e a salvação para o povo de Israel, mesmo eles não aceitando. Mas foi um grande servo do Senhor
e Moisés liderou o povo para a terra prometida. Fique firme, que a tribulação que tu passa agora é para glorificar a Deus lá no futuro. Crê em Deus, crê no Senhor, Ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja na sua vida e que Deus vai te abençoar e Deus vai te livrar de todo o mal. Amém?